Bom dia, senhores e senhoritas, e todos vocês que estão aí do outro lado dessa tela. Bueno, nós vamos começar a aula de hoje falando um pouco sobre algumas coisas relacionadas a ratos. Como assim? Ratos, professor? É minha terceira aula esse ano que eu inicio falando sobre ratos, trazendo músicas e curtas que tem o personagem do rato. Na literatura, e se vocês gostam de ler, existem muitos romances e histórias em que o rato, muitas vezes, é uma metáfora para o ser humano, tá? Tenso, problemático, tudo bem. A questão aqui é nós pensarmos a figura e o rato, por exemplo, nesse curta. Eu acho que vocês devem ter sacado que esse curta, ele tem um pouco da música. Na verdade, é um remix que o Alok, todo mundo deve conhecer o Alok, quinto melhor DJ do mundo, né? O Alok fez o remix da música The Wall, do Pink Floyd, e daí eles montaram esse videozinho junto com um curta, né, e disponibilizaram no YouTube. E esse curta traz uma problemática, mostra ali os ratinhos tudo feliz, né, vivendo uma sociedade loucamente e, inclusive, atrás da felicidade, né, e eles vão tentar achar felicidade em algumas coisas que essa sociedade oferece. Bom, por que eu trouxe esse curta? Porque eu quero que vocês fiquem com ele um pouquinho na cachola aqui do lado, né, porque a gente vai começar a ver um conteúdo novo hoje e que talvez, e eu acredito, não é que eu acredito, pode fazer assim na cabeça de alguns, ó, pum, um estalo, um boom, para entender melhor a sociedade que a gente vive hoje. E até mesmo pode ajudar a entender o que nós estamos vivendo hoje, via a pandemia e via também a aula com dispositivos móveis, tecnologia na nossa sociedade, que coisa maravilhosa, tudo tão bonito, tudo tão ótimo. É uma liberdade isso que nós podemos estar nas nossas casas, eu dando aula, vocês com as câmeras fechadas, ou talvez eu nem sei se vocês estão ouvindo ou não, e eu talvez esteja falando para não sei quem. É uma liberdade que a gente tem, que eu tenho e que vocês têm. É uma grande liberdade, porque eu posso estar dando aula aqui e alguém está dormindo do outro lado da tela. Que interessante, não? Mas, o que isso tem a ver com a aula de hoje? Bom, galera, a gente veio trabalhando esse ano as formas que o ser humano usa para compreender o mundo. Ciência, senso comum, religião, filosofia e as artes. Semana passada, não, essa semana, faz pouco tempo, e eu quero que vocês confiram, né, lá no Classroom, eu disponibilizei um podcast falando sobre o nosso último tópico em relação às artes, que o Andrew trouxe numa aula, a Poliana também, que era sobre a questão da indústria cultural. Quando vocês puderem, dá uma olhada lá naquele podcast, tá? Antes do final da aula, a gente vai conversar um pouco sobre como é que vai ser o final até agora, até em janeiro, comigo e filosofia. Bom, trouxemos as formas que o ser humano usa para compreender esse mundo, esse universo. Falamos sobre o ser humano e a forma como ele compreende esse mundo. Mas como que é esse mundo e como essa sociedade está instaurada ou ela está produzida? Ou é só nós que produzimos essa sociedade? Tudo que está aí, a estrutura que está aí, será que é só nós que produzimos? Tivemos agora há pouco as eleições, fizemos uma aula, eu e a Fabiana, sobre as eleições, que nem todos estavam, né? Era um momento de esclarecimento. Eu acho que alguns aproveitaram muito bem, porque entenderam, por exemplo, a função de um vereador. Mas aí a gente vai começar a pensar, bom, vivemos nessa sociedade, e que sociedade é essa que tem esse poder? Vamos falar hoje de poder. Poder mesmo. Poder dos governantes. Poder das pessoas. Relações de poder.
Ou vocês acham que nesse ambiente virtual eu não tenho uma relação de poder com vocês? Talvez não. Aqui o poder está horizontal, porque eu posso estar dando aula e vocês podem estar fazendo qualquer outra coisa. Vocês estão organizando a trajetória e a caminhada de vocês. Numa sala de aula é um pouquinho diferente. O meu olhar olha todos. Existe uma relação de poder um pouco diferente na sala de aula. Mas em casa, eu, filho, com o meu pai e com a mãe, tem uma relação de poder? Sim, tem uma relação de poder. Poder não significa somente representação do poder, governantes, por exemplo, ou autoridades políticas. Poder está no nosso dia a dia. E o que nós vamos aprender hoje é onde essas relações estão e desde quando elas estão na nossa sociedade. Então, por isso que nós iremos fazer o seguinte. Nós vamos aprender um pouco do poder na história da sociedade humana. E para isso eu vou invocar um dos filósofos que eu mais gosto, que quando eu li, fez assim, ó, na minha cabeça e me jogou para outro lado para pensar as coisas. Até então que eu vinha pensando assim, que é, e acho que vocês já ouviram falar, Michel Foucault. Como, professor, o nome dele é esse mesmo, Michel Foucault. Ele é um filósofo que teorizou o poder nas sociedades. E a gente vai começar ele hoje. E é muito, muito diferente o que ele nos propõe. Tem ele e tem o Deleuze também, que são filósofos bem bons. Vocês estão ouvindo um WhatsApp abrir, né, e fechar. Deixa eu ver o que é isso aqui. Tá, não tem ninguém que quer entrar na reunião. Então vamos lá. Vamos entender um pouquinho o que é a história do poder nas sociedades. Estão conseguindo ver os slides aí, por favor? Me sinaliza, dá um ok e diz, ó, tô vendo, professor. Tá carregando. Sim, tá carregando. Ok. Sim, carregou agora. Hoje vai ser hoje vai ser um pouquinho mais corrido, pessoal, e um pouquinho mais teórico, assim, eu falando mais até, para que a gente possa dar conta de duas coisinhas. Esse cara chamado Michel Foucault, ele sofreu muito no tempo dele, tá? Ele é do século XX, é um filósofo do século XX aí. Ele teorizou, por exemplo, a questão do poder, a questão da sexualidade nas sociedades contemporâneas. Ele foi muito perseguido por ser um filósofo que ele era homossexual, tá? Então, tipo assim, ó, ele tem uma história em que ele foi muito atacado pelas ideias dele e ele faz parte de uma teoria na filosofia que é o pós-modernismo, tá? O pós-moderno, ele é um pós-moderno. Só que o cara, ele pensou a história do poder nas sociedades. E tem um livro dele chamado Microfísica do Poder, que ele vai trazer o seguinte, que essa ideia de poder, ela não existe só numa forma macro, grandona, vamos dizer assim, maior, numa forma em que só tem a ver com autoridades, representações de poder, políticas, etc. e tal. Ele vai dizer que em cada relação que eu estabeleço no meu dia a dia, existe poder. Se eu escolho comer carne em vez de vegetais, existe uma relação de poder aqui. Se eu estou me relacionando com a minha avó, com meu avô, com os meus pais, existe uma relação de poder implicada nessa relação, querendo ou não. O poder está em todos os lugares, e ele vai, nesse livro, Microfísica do Poder, trazer uma nova, prestem bem atenção, nova forma de compreender o poder nas relações sociais. Já começamos aqui uma coisa nova. É o poder compreendido nas relações sociais. E ele vai dizer que, na história da humanidade, existiu algumas coisas chamadas tecnologias de poder. Ah, que maravilha! E o que seriam essas tecnologias de poder? São formas, exercícios que o poder usa para que possa acontecer. Para que o poder se efetive, aconteça. Mas, professor, o senhor está me dizendo que o Foucault fez uma análise da sociedade e começou a analisar isso, as relações de poder
durante a sociedade? Sim, exatamente isso. Então, se vocês ir lá no Black Mirror, tá? No seriado Black Mirror, tem vários episódios que tratam disso. Se vocês ir lá olhar, por exemplo, o Urso Branco, o episódio Urso Branco, em que tem uma história de uma prisioneira. E aí a prisioneira vive lá num negócio, tipo numa cidade, etc. E a gente descobre o que é aquela cidade no final e leva um choque, que aquilo é um grande... Eu ia dar um spoiler, mas eu não vou dar um spoiler, tá? Que aquilo faz parte de alguma coisa maior, tu leva um choque, porque ali, naquele seriado, existem formas, né, em que os produtores colocam esse conceito de tecnologia de poder. Bom, mas, se você tiver alguma dúvida, qualquer dúvida, interrompam, tá, pessoal? Por favor, entrem e perguntem, professor, não entendi isso. Então, o Foucault vai trabalhar com algo chamado de tecnologia de poder, formas novas, exercícios que o poder acontece. E existem três principais. O poder soberano, o poder disciplinar e o biopoder. Vamos ver cada um desses. Pessoal, ele vai dizer o seguinte, que na história da humanidade existiu um tipo de poder, ainda existe hoje em algumas sociedades, civilizações, que é chamado do poder soberano. Mas o que é esse poder soberano? É o poder que o soberano, no caso, a autoridade soberana, principalmente no período dos reis, tá? Principalmente no período dos reis. Principalmente no período que vocês estudam com a Elisandra ou com o Felipe, não sei, chamado absolutismo, tá? Na história. Esse poder soberano era o soberano, o rei, né? Ou a rainha, que tinha o poder sobre o súdito. Ele podia fazer, morrer ou deixar viver o súdito. É aquela coisa assim, eu quero que aquele súdito não fez o que eu quis. Cortem a cabeça dele. No Alice no País das Maravilhas, vocês lembram da rainha que manda cuidar do mundo? Pois é, a rainha é a representação desse poder soberano. Pensem um pouco nisso. Esse poder soberano que o Foucault analisa nessa sociedade é um poder que ele tem a capacidade de legislar ou controlar a vida e a morte. É um poder do soberano, qual o soberano tem o direito sobre os súditos, tá? Hoje nós teríamos um poder soberano? Não sei. Acho que não. Em algumas civilizações, talvez ainda. Mas da forma como é descrito aqui do poder soberano, de alguém, o rei querer que aquele súdito morra, então eu vou lá e mato, peço para que matem, isso não. Ou sim, não sei. O poder soberano, ele predominou principalmente nas sociedades pré-capitalistas. As sociedades que ainda não estavam, ou que estavam passando pela transição para o modelo capitalista, tá? Por isso esse período do absolutismo, das sociedades, dos impérios, etc. e tal. Esse poder soberano era a ideia do soberano, da figura do soberano, rei, rainha, ou soberano mesmo, né, alguém soberano, que tinha o poder de tudo. Ele vai fazer o poder de aplicar ou não as leis. Ele pode aplicar essas leis, mas ele não vai aplicar essas leis a ele mesmo. Ele manda nas leis, ele faz as leis, ele aplica as leis. E aqui nós vamos trazer dois filósofos importantes. O Hobbes, que vocês viram em sociologia, já viram, talvez com o Galdino, com o professor. O Hobbes e o Maquiavel, eles analisaram as sociedades que tinham essa tecnologia do poder soberano. Então aqui, o Hobbes vai analisar o absolutismo, né, as sociedades absolutistas. E o Maquiavel, naquele livro, o Príncipe, vai analisar o poder dos príncipes, dos reis, o poder que acontecia na sua época, um poder real. E ele vai teorizar não, ele não escreveu de fato aquela frase, mas dizem que ele escreveu, né? Tá? O princípio da frase está no livro dele. O Maquiavel vai trabalhar com aquela ideia que os fins justificam os meios, né? Que está no livro dele, O Príncipe.
em que ele vai falar que não importa o que o soberano faça, desde que ele mantenha o seu poder e medo aos súditos, que ele possa fazer o que ele quiser. Se ele quiser ser antiético e matar alguém, se está legitimado pelo seu poder, que o faça, desde que a sociedade o obedeça. O poder soberano é como se fosse a minha mãe aqui em casa, entendeu? O poder soberano é como se fosse a minha mãe aqui em casa. Ela olhou com uma cara aqui agora. Que horror. Estão ouvindo? Estão ouvindo ela falar? Pessoal, o poder soberano que o Hobbes traz está nessa imagem aqui, ó. O Leviatã, tá? O Leviatã. O que é o Leviatã? Na obra do Hobbes, o Leviatã. Olhem ali, ó, a imagem em volta do Leviatã. São pessoas. O Leviatã é formado por pessoas, né? E o soberano tem o poder da espada, o poder político de matar ou manter vivo, e o poder religioso, tá? O poder religioso. Então, o soberano seria esse sujeito. O poder que mantém o poder da espada e o religioso, que tem um controle sobre a vida dos seus súditos. E aqui a gente tem algumas imagens, ó. Tá? Para vocês terem uma ideia. Esse foi um dos primeiros tipos de poder. Esse foi um dos primeiros tipos de poder que o Foucault vai analisar na sociedade. Depois ele vai analisar o segundo poder, tá? Qual é o segundo poder? E aqui vocês entram. O poder disciplinar. O poder disciplinar. O poder dado pelas instituições. Prestem bem atenção aqui. O Foucault vai dizer que hoje a sociedade ela vive um misto de poder disciplinar e biopoder. Ou nós estamos passando de uma sociedade disciplinar para uma sociedade de controle. Deleuze vai falar isso. Por exemplo, hoje, se nós parar para pensar a nossa relação via tecnologia, não deixa de ser uma sociedade mediada pela tecnologia e que, de certa maneira, é uma sociedade de controle. Já vou ler. Alguém falou no chat alguma coisa? Certo. Tá, pessoal? Então, assim, depois que ele analisou o poder soberano, o Foucault analisou o poder disciplinar. O que é o poder disciplinar? O poder disciplinar, ele é uma invenção burguesa. Ele é uma invenção da elite. E esse poder sustentou as bases do capitalismo. Tá? Ele é um poder de disciplina. Ele é dado pelas instituições como a escola, o quartel, os hospitais, as polícias, as prisões. Esse poder vai docializar, olha o termo que ele usa, docializar os corpos. É como se tornasse os corpos dóceis, não selvagens. Como se fossem pequenos animaizinhos, pets. Tá? Como se fossem pequenos animaizinhos. Pets. Então, o poder disciplinar vai docializar esses corpos. Vai individualizá-los. Vai tornar eles individuais. É um poder que é exercido sobre o indivíduo, sobre os seus corpos. Então, quando vocês, por exemplo, veem a estrutura da escola, das prisões, dos hospitais, é um poder exercido sobre o corpo. É todo mundo, por exemplo, sentadinho, olhando para frente. Tem um sistema. Você é confinado naquele sistema. É individualizado. É controlado. Conhecido, explorado e avaliado. O Foucault vai dizer que o poder disciplinar vai fazer isso com os indivíduos. Vai confinar eles, individualizar eles, controlar, conhecer, explorar e avaliar eles.
No poder disciplinar, os corpos eles têm que se tornar dóceis para uma produção. O poder disciplinar vai tirar tudo o que esses corpos e essas mentes podem oferecer. No poder disciplinar e pelo poder disciplinar, o corpo é moldado, configurado da forma como o poder quer. No poder disciplinar, os corpos são disciplinados, exercitados e submissos. Estudantes, policiais, soldados e trabalhadores que vivem as instituições, professores, estariam vinculados e vivendo o poder disciplinar. Por que vocês acham que tem hora de saída e hora de entrada e hora do recreio? E 45 minutos de aula e depois mais 45 de aula e depois mais uma aula e depois não sei o que lá. O poder disciplinar que Foucault vai trazer é esse, o poder dado pelas instituições, que vai disciplinar os corpos. Porque é preciso educá-los, né? É preciso torná-los dóceis. É preciso não fazê-los pensar sobre isso. É preciso deixá-los que não se manifestem. É preciso que produzam. No poder disciplinar, é importante que haja obediência e conformação. Porque um trabalhador mais obediente, mais conformado, e que não protesta, e que não faz manifestações em relação às suas leis, às leis trabalhistas, aos seus direitos, ele tem que produzir mais, ele tem que ser obediente e conformado com aquela situação, porque ele precisa produzir mais, ele não tem que se manifestar. Qual é a consequência do poder disciplinar? Vamos lá. Qual é a consequência do poder disciplinar? Ele aumenta a força dos corpos, orientando para a produção, mas diminui os corpos em sentido político, tornando-os uma massa. Tornando-os uma massa. Então, o poder disciplinar, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir esse poder do sujeito, essa autonomia do sujeito. Essa força que o seu corpo e a sua mente podem ter de forma política. Por quê? É preciso aumentar a força dos corpos para a produção, e não para que se manifestem no sentido político. É preciso que eu torne isso uma massa, porque quando eu torno isso uma massa, eu consigo controlar melhor. Quando eu individualizo esses sujeitos, eu consigo controlar eles melhor, eu individualizo eles, mas ao mesmo tempo eles têm uma sensação de massa, conjunto, né? Então, por isso os ratinhos no início, que trazem um pouco da nossa sociedade como ela está hoje. No poder disciplinar, e aí a gente vai ao poder disciplinar, acredito eu, no poder disciplinar, existe uma distribuição dos indivíduos no espaço. Eles são delimitados no espaço. Você vai ocupar tal espaço, você vai ocupar a sua mesa, você vai ocupar a sua sala, você vai ocupar... E aí, olhem o finalzinho do vídeo ali, os ratinhos tudo trabalhando, né? Não pensem só o poder disciplinar no trabalho, pensem também nas escolas, nas prisões, são individualizados, nos hospitais, principalmente dos hospitais que eram os psiquiátricos antigamente, são individualizados, a gente precisa controlar. No quartel, ou vocês acham que o quartel não é poder disciplinar? Tá? Poder disciplinar tem a ver com disciplina. Disciplina. Tá? Ah, professor, mas não é bom disciplina? É, claro que é. É bom a gente ter disciplina, mas é bom a gente questionar a disciplina, povo. É bom a gente questionar a disciplina. No momento que a disciplina está me arrancando a capacidade de autonomia e pensamento próprio, eu tenho que, ligar um alerta. Então, o poder disciplinar vai ter a distribuição dos indivíduos no espaço, uma delimitação do espaço. Ele segue uma loja organizacional. As arquiteturas são semelhantes. Comecem a ver, a arquitetura da prisão é parecida com a arquitetura do hospital, que é parecida com a arquitetura da fábrica, que é parecida com a arquitetura da escola, né? Que é parecida com a arquitetura da escola. E aí tem aquele curta do The Wall, do Pink Floyd, que traz muito forte isso. A crítica
ao poder disciplinar da escola. No poder disciplinar, essa multidão confusa, ela vai se tornar uma multiplicidade. O que é uma multiplicidade? Diversas, né? Só que organizados. Os sujeitos não estão organizados. A gente organiza para melhor controlar, tá? Como que acontece as atividades, o controle das atividades no poder disciplinar? Existe o controle do tempo, horários, momentos certos de fazer coisas, momentos certos para ir no banheiro, momentos certos para ir no recreio, momentos certos para... O trabalhador na fábrica não deve ir a qualquer momento no banheiro, senão o patrão fica incomodado. Lembrem o caso do Carrefour aí recentemente, que botava um prazo e um tempo para os funcionários ir no banheiro. Professor, mas hoje a gente está vivendo home office, olha que maravilha, a gente trabalha em casa, que liberdade que a gente tem. Olha, professor, como as coisas ficaram flexíveis. Ótimo, pessoal. Ótimo, ficaram flexíveis. Ótimo, ótimo, maravilhoso, ficaram flexíveis, muito bom. Ficaram tão flexíveis que a demanda de trabalho aumentou. Para todos. A liberdade que essa flexibilidade do trabalho propõe, será que realmente é uma liberdade? Ou é uma pseudo-liberdade? Isso é sociedade disciplinar ou já seria um nível a mais que o Deleuze vai chamar de sociedade de controle? E o que a sociedade de controle implica nas nossas vidas? Por exemplo, eu estou em Santa Maria e quando eu entrar no Facebook, se eu fiz uma pesquisa sobre, eu quero comprar o tênis tal. Eu fiz a pesquisa no Google. Quando eu entro no Facebook, no ladinho aparece um logaritmo com a publicidade. Que lindo, né? Que liberdade. E aí a gente pode ver lá no Black Mirror, na sociedade distópica, alguns episódios que também trazem esta questão muito forte das tecnologias. Tecnologias estão a nosso favor ou não? E aí vocês lembram do podcast que eu fiz agora para vocês, disponibilizei. Até que ponto a tecnologia, ela não faz com que, no caso, a arte vire objeto massificação, objeto da massa. E faz com que a gente perca a reflexão. O que eu consumo lá como produto artístico é, de fato, uma escolha minha? Que eu achei na web. Olha que coisa horrível, eu falando de tecnologia e o Google acabou de falar comigo. Sociedade de controle. Isso aqui, estou falando já de sociedade de controle, tá? Isso aqui, que dispositivo maravilhoso que se popularizou nos últimos tempos, cada um tem um no seu bolso. O relógio virou relógio de bolso hoje, por exemplo, celular, né? Cada um tem hoje no seu bolso, que maravilha. É prático, ajuda sim, muitas coisas, mas a gente pode também teorizar e pensar sobre. Eu acredito que a sociedade está passando por um momento de transição bem forte, da sociedade disciplinar para a sociedade de controle. Parênteses bem grande, tá? Fizemos. Voltamos para a sociedade disciplinar para terminar. Na sociedade disciplinar, e aí vocês pensem as instituições, quando pensam em sociedade disciplinar, pensem em instituições. Existe também o controle dos horários, um dos pilares do poder disciplinar, tá? Então ali eu coloquei para vocês, não obediência a esse poder disciplinar, ele é e vira punição. Você toma punição. Mas, por exemplo, representa um poder disciplinar? Sim, se você vaza alguma coisa, tem uma lei ali, ou tem a polícia que vai dizer, não pode fazer isso, você toma uma punição. Tá? A não obediência, ela provoca punição. A punição aqui, nesse sistema, é necessário por quê, pessoal? Porque precisa que haja uma normatização da ação. Bom, tá fora da norma, a gente precisa punir, a gente precisa controlar. Então, a gente vai lá e normaliza a ação. E aí, quando a gente normaliza a ação, os indivíduos voltam a agir conforme o esperado. Se adequam novamente à norma. Tá? Um corpo assim disciplinado é um corpo mais eficiente e produtivo, seja para o estudo, seja para o trabalho. A disciplina por meio do adestramento de corpos
produz indivíduos. E eles são o tempo todo vigiados e controlados. O adestramento dos corpos, do corpo e da mente, corpo, quando a gente fala aqui, a gente fala corpo e mente, produz sujeitos. E eles são o tempo todo vigiados e controlados. E hoje, como que esses sujeitos são vigiados e controlados? Professor, mas hoje eu sou livre, eu faço o que eu quero. É? Eu recém estava aqui, dando minha aula, e quando veio o Google falou comigo aqui, eu achei estranho, né? Vigiados e controlados. E disso, nós vamos para a terceira forma de poder que o Foucault vai analisar nas sociedades, que é... Aqui tem umas imagens do poder disciplinar, ó. Tá? Ali, ó. Aqui aquela intervenção que a gente fez da escola, que questionava o poder disciplinar. Aqui o Charles Chaplin no filme Tempos Modernos, que traz muito isso. Aqui, ó, a imagem do The Wall, do curta. Aqui Charles Chaplin. Aqui embaixo, acho que vocês conseguem ver. Deixa eu ver uma coisa. Peraí. Ali embaixo, ó. Aqui, ó. Tem o panótipo. Isso é um instrumento que era muito usado nas prisões. Um lugar no centro que vigiava tudo, tá? O Foucault vai falar sobre o panótipo em relação ao poder disciplinar. E aqui a gente tem a imagem de uma fábrica, ó, em série, tá? Produzindo em série. E os corpos controlados ali. O terceiro tipo de tecnologia de poder é o biopoder, tá? Do Foucault. Pessoal, eu vou deixar o biopoder, e já explico para quando, tá? Porque o biopoder vai falar sobre o poder em relação à vida. O poder sobre a vida do sujeito. Um poder que tem a ver com o bem-estar social. É um poder, né, sobre o bios, sobre a vida do sujeito. Eu vou deixar para falar isso aqui do biopoder para vocês em uma videoaula, junto com as sociedades contemporâneas, sociedade de controle e revolução molecular, tá? São esses outros pontos que eu vou falar numa videoaula para vocês. Eu vou finalizar por aqui hoje. Deixa eu só voltar na minha câmera aqui. Ei, tava bem torto. Vocês estão me ouvindo, né? Estão me vendo? Alguma dúvida em relação a esse conteúdo específico? Ou esses dois tipos de poder? Poder soberano e poder disciplinar? Tá bem claro? Sim. Não ouvi. Bem claro. Pessoal, então assim, ó, alguém tem alguma dúvida específica a esse conteúdo, a esses dois tópicos? Se não tiver, eu vou explicar como é que vai ser a partir de agora até ali dia 8 de janeiro. Não? Então vamos lá. Galera, é o seguinte, eu vou partilhar com vocês o PDF aí para a gente ter uma ideia de o que vai acontecer a partir de agora. Deixa eu ver onde é que tá. Só me dê um tempinho. Tá aparecendo aí? Tá aparecendo? Tem uma tela preta só. Carregando. Tá carregando. É isso aí. Digam quando apareceu. Apareceu. Pessoal, então assim, ó. Nós estamos hoje nessa aula aqui, ó. Aula síncrona Tecnologias de Poder, Foucault e Deleuze. Eu larguei para vocês já um podcast lá no Classroom chamado Indústria Cultural e botei nos grupos do Whats também. Tem trabalho sobre isso? Não. Vocês só vão lá, ouçam o podcast, marquem a atividade como concluída. Se não marcar como concluída, não tem problema. Mas ouçam o podcast. Porque no trabalho de vocês, esse podcast vai estar junto, tá? Eu tinha botado videoaula aqui, mas não é videoaula. Eu vou largar para vocês até segunda-feira, sem falta, e eu tô atrasado, eu peço desculpa por isso, é que eu fiquei sem luz essa semana. Tá? Eu não. A casa ficou sem luz. Eu vou ter uma outra aula lá no Classroom chamada Totalitarismo, tá? Ela vai ser uma aula sobre Hannah Arendt.
vai ter em torno de uns 20 minutos. Eu vou deixar gravado lá essa aula, tá? Então, olhem esse material porque vocês vão usar no trabalho de vocês. 4/12, hoje, nós tivemos o início das tecnologias de poder, Foucault e Deleuze, parte 1, que era o poder soberano e o poder disciplinar. No dia 7, tá, ignorem um pouquinho isso aqui, tá? No dia 11/12, a gente vai ter uma aula assíncrona, não é em que eu vou uma outra videoaula terminando esse conteúdo sobre as tecnologias de poder, Foucault e Deleuze, parte 2. Aí vocês acessem no Classroom, tá? Depois, nós vamos ter a nossa última aula síncrona, com conteúdo, no dia 18. E aí eu quero que vocês vejam esses materiais da tecnologia de poder e venham para discutir em aula esse material, tá? E no dia 8/1, que de fato é a nossa última aula, a gente vai fazer uma autoavaliação. Aqui é importante vocês todos estarem em aula, tá? É aula síncrona. Vai ser nossa última aula para avaliação de vocês. Doutor, e os trabalhos? Temos ainda 5 minutinhos aí, tá? Como é que vai funcionar os trabalhos? Quando eu falo prova, teste, trabalho, vocês não precisam enlouquecer na ideia de que eu vou fazer uma prova, teste numa aula síncrona. Não é isso. Eu vou disponibilizar para vocês fazer durante 2 semanas, 2 semanas e meia. Eu já teria que ter disponibilizado a primeira aqui, ó. Eu não consegui por causa que eu fiquei sem luz. A casa ficou sem luz. Então eu vou fazer isso esse final de semana e vou disponibilizar. O que vai ser esse trabalho, prova e teste? Por que eu chamo assim? Porque quando vocês resolverem esse trabalho, teste e prova, vocês já vão ter os resultados no e-mail de vocês. Vai ser automático. É por isso que eu estou chamando de teste, entendeu? Nesse aqui, vai ter os seguintes conteúdos. Senso comum, ciência, religião, filosofia e artes. O que é esses conteúdos, tá? É tudo que a gente viu nos outros formulários. Aí o Ricardo me pediu, professor, tem como trazer dos outros formulários os links, o que a gente viu, e botar nesse? Tem, eu vou fazer isso para que vocês não saiam correndo buscando coisa. Vai ser, eu vou priorizar questões objetivas, tá? E aí vocês vão fazendo por conta. Importante que vocês leiam o formulário e anotem no caderno primeiro, para depois lançar as respostas, para não ter problema de não lançar as respostas, tá? E se ficar com dúvida se foi as respostas ou não, me manda um WhatsApp que eu vejo para vocês. Então vai ser o conteúdo senso comum, ciência, religião, filosofia e artes. E aqui vocês vão criar um produto artístico para enviar. Professor, mas tem que ser até dia 20/12 o produto artístico? Não, pode ser até, sei lá, final de dezembro, tá? O que é esse produto artístico? Eu vou explicar ele bem rapidinho agora. A gente viu na aula sobre as artes, tá? Nas aulas gravadas, que existem, por exemplo, intervenções, performances e instalações. Vocês vão trabalhar com essas linhas. Não é desenho, não é fotografia, não é poesia, tá? Vocês vão ter que trabalhar com uma instalação ou com uma performance. Professor, uma performance pode ser de objetos? Pode. Uma instalação pode ser de objetos? Sei lá, eu montar uma instalação com objetos ou com coisas em casas, desde que tenham uma reflexão, essa instalação tem uma reflexão, e você procurar no YouTube exemplos de instalações, né? Pode ser instalações com o meu corpo, por exemplo, eu fazer alguma instalação. A performance também pode ser com o meu corpo, eu fazer alguma ação, um objeto artístico. Eu quero que vocês produzam um objeto artístico. Professor, se eu fizer uma foto, tirar uma foto, né? E ser eu que tenha feito essa foto, né? Feito a instalação e tirado a foto. Ou feito uma foto, eu, originalmente criado essa foto. Vale? Vale, é um objeto artístico. Professor, mas e se eu quiser trazer uma reflexão por uma poesia via vídeo? Vale? Vale. O que eu quero é que vocês se envolvam com a obra, tá? Que vocês apareçam em algum momento ou que vocês produzam ela, sejam originais. Não quero nada de cópia. Tá? Por exemplo, eu vou fazer uma instalação com garrafas aqui em casa. Mas o que eu quero trazer que eu vou refletir pela ideia da garrafa? Aí vocês podem usar os objetos, palavras, produzam o material,
palavras coladas, palavras, composições, etc. e tal. Professor, eu posso fazer um vídeo que eu fale sobre alguma coisa? 30 segundos? Pode. Pode ser um vídeo do TikTok que eu traga um conceito de filosofia? Pode. Pode ser um vídeo do Instagram? Pode. Pode ser uma performance que eu trabalhe só uma partitura de ações e movimentos artísticos? Pode. Pode ser um vídeo, por exemplo, que eu estou me maquiando e aí eu começo a ouvir, por exemplo, colocar vozes nesse vídeo de violência doméstica e eu começo, por exemplo, fazer com que a minha maquiagem comece a se borrar tudo? Pode. Existe uma problemática, uma reflexão nesse objeto artístico. O objeto de vocês tem que trazer uma reflexão. É isso que importa, tá? E depois, lá no dia 11, eu vou disponibilizar para vocês um outro trabalho, um outro formulário, também, com um tempo para vocês fazer, que daí vai ser sobre esse conteúdo, totalitarismo, tecnologia de poder e servidão moderna, tá? Vai ser objetivo também, e a ideia é que vocês trabalhem em cima dessas videoaulas que eu vou disponibilizar aí nos momentos assíncronos. Outra coisa, pessoal, semana que vem é assíncrono. No dia 7/11, que é numa segunda-feira, às 21 horas, ou às 20h30, mas acho que vai ser às 21 horas, eu vou estar com uma atividade extra classe, que é uma sessão de filme Servidão Moderna. Eu vou passar no Meet essa sessão de filme e vou passar também ali no perfil da escola. É o documentário Servidão Moderna, que é importante a gente ver, tá? Ele tem 50 minutos. Quem quiser, é extra classe essa atividade. Quem puder estar disponível a assistir, por favor, venha junto, tá? Não é obrigatório vocês estarem. Eu vou disponibilizar o vídeo lá no Classroom, porque depois a gente vai ter ele no trabalho. Mas quem quiser olhar comigo, nesse momento, eu vou disponibilizar no Meet, eu vou abrir o Meet. No dia 7/12 e no dia também, vai ser 2 dias que eu vou abrir. E no dia 10/12, às 21 horas, para que vocês queiram olhar, tá? Eu acho que é isso. Alguma dúvida? Falei demais hoje, mas paciência. Eu precisava falar hoje para dar conta. Alguém está com alguma dúvida? Abri o chat ali para vocês botar as... Professor, por exemplo, se eu vou, tipo, fazer uma instalação e daí tem que explicar, tipo, no final, ou mandar junto com um documento PDF explicando o significado, ou só a instalação e deixar a pessoa se interpretar? Não precisa. Maria, se a tua interpretação, se a tua instalação ela é aberta, traz um conceito, ótimo, tá? Desde que tenha uma reflexão, não precisa explicar nada. Tentem trabalhar obras que deixam aberto, é interessante, tá? Porque essas obras, gente, a gente vai colocar na mostra virtual do Margarida Lopes, que vai começar agora dia 14 de dezembro e vai ir até janeiro, que são os trabalhos que vocês desenvolveram no ano aí, com algumas disciplinas. Não são com todas. Outra coisa, dia 10, vocês têm uma palestra com o professor do Riachuelo sobre o Enem. A gente vai divulgar no perfil da escola, no Instagram da escola. Importante vocês participar, vale a pena. Tá? Ele vai esclarecer algumas dúvidas do Enem. Mais alguma dúvida em relação a isso? Tá clara essa ideia do objeto artístico? Povo? A princípio, sim. Qualquer dúvida, me chamem a hora que vocês quiserem no WhatsApp, tá? E fiquem no Classroom lá. Eu vou estar me comunicando direto com vocês pelo Classroom. Quem tá com atividade pendente pode fazer, viu? Tranquilo? Mais alguém? Giovana, Camille, Poliana, alguma dúvida? Não? Desculpa ter falado muito. Tranquilo. Desculpa ter falado muito hoje, mas eu precisava falar. Maria Luísa, Emily, Camille, Rafael, Gabriel, Douglas, alguma dúvida? Mairink, Lucas, Professor. Fernanda, Murilo, Yuri, Breno, alguma dúvida? Não? Então tá, pessoal, finalizando
Abraço, se cuidem. Até mais. Beijo.